Uma polêmica envolvendo o diretor Josh Safdie voltou a ganhar força agora em 2026 e está levantando várias perguntas. Isso pode impactar a corrida pelo Oscar? Será que pode mudar o jogo para o Timothée Chalamet, um dos favoritos da temporada? Ao mesmo tempo, fica a reflexão, até que ponto é certo olhar apenas para os prêmios quando existem relatos preocupantes nos bastidores? Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e vocês devem estar sabendo que Marley Supreme é um dos filmes mais comentados da temporada. Dirigido por Josh Safdie e estrelado por Timothée Chalamet, o longa recebeu 9 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator. Inclusive, o Timothée se tornou o ator mais jovem com 3 indicações ao Oscar de melhor ator desde Marlon Brando. O artista também já andou vencendo o Globo de Ouro e o Critics' Choice Award por a sua atuação no filme. Porém, uma revelação pesada envolvendo o diretor Josh chocou todo mundo, especialmente nesse momento que ele tá surfando em cima do sucesso total de Marley Supreme. Então vamos entender toda essa polêmica e já vou avisando que se você é sensível a esse tipo de assunto envolvendo assédio, esse vídeo não é pra você. Bom, antes de chegarmos no que tá acontecendo agora, é preciso entender um detalhe muito importante. Um dos enigmas que intrigou Hollywood nos últimos anos é o que causou a ruptura entre os irmãos Josh e Benny Safdie em 2023 e 2024. Os Safdies cofundaram a produtora Elara Pictures em 2014 junto com o Sebastian Bear Mickler. Juntos eles já tinham dirigido algumas produções de sucesso, como Joias Brutas, de 2019, Bom Comportamento, de 2017 e Amor, Drogas e Nova York, 2024. Até que a parceria deles chegou ao fim de forma abrupta e nunca muito esclarecida. Existiam alguns boatos, mas nada concreto. Inclusive, o Benny também afirmou que não sabia se voltaria a dirigir um filme com seu irmão. Até que essa semana, o possível motivo da treta foi revelado, já que, segundo reportagens do Page Six, no filme Bom Comportamento, de 2017, dirigido pelos irmãos, uma atriz foi contratada para interpretar uma prostituta. O problema disso? Ela tinha 17 anos e foi colocada em uma cena que envolvia nudez e sexo, tendo que se despir na frente de 12 membros da equipe, todos homens, para contracenar com o, entre aspas, ator Buddy Duress. Os irmãos Safdie eram conhecidos por misturar os atores. Eles traziam pessoas bem famosas, outras não, e também pessoas que não eram atores profissionalmente. Em Bom Comportamento, por exemplo, o protagonista é o Robert Pattinson, enquanto o Buddy Duress não era um ator profissional. Mesmo assim, ele apareceu em 3 filmes dos irmãos. Esse cara, o Buddy, também tinha um histórico longo de problemas com a lei. Ele já havia sido preso diversas vezes ao longo da vida, com acusações que incluíam posse de heroína, porte ilegal de armas, furto de veículos e por aí vai. Inclusive, ele chegou a ser escalado para aparecer em Joias Brutas de 2019, mas acabou sendo preso novamente antes das filmagens. E em 2023, o Buddy morreu aos 38 anos após sofrer uma parada cardíaca causada por abuso de drogas. Voltando para a época do filme Bom Comportamento, ele tinha acabado de sair da cadeia e foi convidado para o projeto, aceitou e teve que gravar essa cena de sexo e acabou assediando a garota de 17 anos. O Josh estava acompanhando tudo pelo monitor, enquanto Benny estava em um canto do set segurando aqueles microfones bem grandões, sabe? O microfone boom. Segundo os relatos, o Buddy estava sob efeito de drogas no momento da gravação e durante a cena de sexo abaixou as calças e perguntou no ouvido da moça se poderia enfiar. Ela respondeu que não, claro, e as câmeras mesmo assim continuaram gravando depois desse episódio. De acordo com uma fonte que participou da produção, qualquer diretor que visse aquilo gritaria um porta na hora, mas isso não aconteceu e ele continuou assistindo. Inclusive, esse informante comenta que o clima nos bastidores era muito mais voltado ao Josh, como se ele comandasse toda a produção e não tanto pro Benny. Ele acabou criticando a postura do diretor, chamando de imprudente e inaceitável. Voltando à idade da garota, embora a equipe realmente tenha escalado uma menor de idade para esse papel, os relatos indicam que o Josh não sabia sobre esse detalhe e descobriu logo após o fim da cena porque ela teve um colapso. Isso foi uma grande falha da equipe, porque utilizar uma menor de idade em cenas que envolvem nudez e sexo viola normas básicas da indústria, incluindo regras do sindicato dos atores, que determinam que as condições de trabalho não podem ser prejudiciais à saúde e à segurança de um menor. No fim, as cenas foram cortadas antes da estreia do filme e a justificativa
justificativa oficial foi de que a decisão ocorreu por razões criativas. Anos depois, em 2022, foi o momento que as polêmicas começaram a pipocar entre os envolvidos. O ex-sócio de produção, Sebastian, se envolveu em um divórcio conturbado com a atriz e modelo Emily Ratajkowski, espero que tenha falado certo, e lá tinham acusações de que Sebastian mantinha casos extraconjugais nos sets dos filmes. Além disso, também em 2022, 3 mulheres processaram o acusando de má conduta sexual, e uma delas foi a moça sediada em bom comportamento. Foi a partir dessa disputa judicial que em 2023 a Variety publicou um dossiê trazendo todos os detalhes. A mulher hoje em dia tem uns 26 anos, veio de uma origem muito humilde e o Sebastian a contatou pelo Instagram. Eles fizeram uma reunião em um loft e pouco tempo depois ele conversou com a produção dizendo que tinha achado uma pessoa perfeita para aquele pequeno papel. Para a garota, ele contou que o Robert seria o protagonista e ela ficou super animada em conhecer o ator. Chegou o dia da filmagem, ela ficou esperando horas e mais horas no set até finalmente ser chamada. O pior é que ela não sabia sobre o que a cena se tratava, o que ela iria fazer. Imagino que ela achava que seria uma figurante, que, sabe, ninguém iria se importar. Porém, a coisa estava longe disso. Ela foi colocada nua na frente de vários homens da produção e do ator Buddy Duress. No final, ela nem foi paga, não recebeu cachê, apenas um pacote de cigarros e ela afirmou que manteve relações sexuais consensuais com o Sebastian por 2 anos. Lembrando, ele conheceu ela em 2016. Eles gravaram em 2017, filme é lançado em 2018, ele começa a namorar com a Emily. Então pode ser que quando ele terminou com essa menina, ele não estava com a Emily, porém ele traiu ela sim com outras meninas. É de cair o cu da bunda que ele traiu aquela deusa, né, gente? Ele sendo um horroroso. Desculpa falar da aparência, mas ele é um ser humano péssimo, então eu vou tomar a liberdade de falar. Quando isso estourou, em 2022, 2023, os irmãos responderam que ele tinha sido demitido. Já as fofocas de bastidores é que o Josh culpou o Sebastian por esse incidente e o Sebastian se defendeu dizendo que não era papel dele confirmar a maioridade das atrizes. Sobre o Benny, existe um detalhe bem importante. Os rumores dizem que ele tomou conhecimento da idade da atriz só em 2022, diferente do Josh, que foi minutos depois da cena. Enfim, os irmãos continuaram trabalhando juntos por mais alguns meses em meio de várias tensões que só cresciam. Eles até iniciaram um novo projeto com o Adam Sandler e a Netflix, porém, em 2023 eles encerraram a parceria e o projeto automaticamente foi cancelado. Foi assim que o Josh se dedicou a Marley Supreme, que recebeu várias indicações ao Oscar, e o Benny partiu para Coração de Lutador, que apesar das expectativas, recebeu apenas uma indicação de melhor maquiagem e cabelo. Com isso, algumas pessoas começaram a concluir que o Josh saiu vitorioso e o Benny perdeu essa batalha de irmãos, sabe? Puxando o histórico, na verdade, os dois já têm uma história de não seguir as normas trabalhistas. Durante as filmagens do clipe Our Block de Jay-Z, em 2017, eles supostamente causaram uma polêmica ao manterem um ator mirim em um telhado até as 1 da manhã, muito além das 8 horas permitidas de trabalho. A criança teria chorado porque estava muito cansada e queria ir para casa. Isso é o que tá no relatório do Page Six. Porém, não existe uma música chamada Our Block do Jay-Z e nenhum clipe. O que eu achei é o Marcy Me, que se essa história for verídica, seria esse clipe. Entretanto, eles erraram o nome dessa música, o que torna as coisas menos confiáveis, né? Enfim, Neymar Supreme, dirigido por Josh, passou batido. Com a repercussão das atitudes de Buddy e todo o histórico criminal dele, algumas falas do Timothy chamaram atenção por demonstrarem certa insegurança nos bastidores. O ator contou que tentou provocar um figurante para deixar o take mais intenso, mas a situação quase saiu do controle, porque o homem o ameaçou dizendo que havia acabado de passar 30 anos na cadeia e que era melhor o ator não mexer com ele se não quisesse vê-lo com raiva. Também houve uma situação em que Timothy considerou uma cena muito arriscada. Ele precisava entrar em uma banheira cheia de água, enquanto logo acima havia uma estrutura enorme de iluminação. Por isso, o ator foi até Josh e questionou se estava tudo certo, brincando que não era exatamente daquele jeito que gostaria de partir. Um tópico que muita gente está debatendo é se essa história, que ganhou mais força em 2026, vai afetar as possíveis vitórias do filme no Oscar.
principalmente se afetaria o Timothée Chalamet. Não dá para ter muita certeza, né? Claro que isso pode acabar afastando alguns votantes de escolherem o filme ou um ator que está diretamente associado a um diretor que está passando por problemas controversos neste momento. Por outro lado, talvez isso não impacte tanto o Timothée, porque ele não esteve presente nos sets de Bom Comportamento, e 2, a performance dele em Marty Supreme está sendo muito, mas muito elogiada, e ele é um dos favoritos. Provavelmente quem pode sentir mais impacto é o diretor do filme, especialmente em categorias como melhor direção e melhor filme. Ainda assim, pelo que eu andei lendo, mesmo com a polêmica, Marty Supreme continua sendo visto como um candidato sólido e só não é o favorito absoluto, digamos assim. Até porque em melhor filme a categoria está muito forte, com títulos como O Agente Secreto, Bugônia, F1, Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores, Sonhos de Trem e principalmente Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. Além disso, não é de hoje que a indústria fecha os olhos para diretores problemáticos. Ok, isso vem mudando aos troncos e barrancos, especialmente após o movimento Me Too, que aconteceu em 2017 e teve um impacto enorme em Hollywood. Harvey Weinstein, por exemplo, foi expulso do Oscar após inúmeras acusações de assédio sexual. Já em 2018, Bill Cosby e Polanski foram expulsos da academia por casos envolvendo abuso sexual também. Pulando de assunto, é óbvio que não dá para deixar de mencionar que muita gente está questionando por que essa polêmica ganhou força justamente agora. Tanto que uma galera está comentando que isso é uma campanha difamatória, algo que rola muito nessa época do Oscar. Na minha humilde opinião, questionar o timing é válido. O problema é usar essa demora na atenção sobre o caso como um argumento para invalidar o que a moça passou. Enfim, eu não sou uma grande especialista sobre premiações e nem como uma polêmica desse nível pode afetar uma possível vitória no Oscar e nem como isso afetará o Timothée. Então comentem aqui a opinião de vocês, porque agora eu vou indo nessa e tchau!